Seguindo aí com os nossos estudos de teologia sistemática, a gente está acompanhando a teologia sistemática do Wayne Grudem, e a gente vai entrar agora na parte de doutrina da palavra de Deus, quer dizer, das diferentes doutrinas que o Grudem destaca. A gente vai ter aí algumas aulas em que a gente vai falar sobre a doutrina da palavra de Deus. Começando aqui o capítulo 2, sobre a palavra de Deus mesmo. E a pergunta que orienta o estudo desse capítulo é a seguinte: o que nós queremos dizer quando usamos a expressão a palavra de Deus? O que a gente quer dizer com isso? Em primeiro lugar, a gente pode pensar na palavra de Deus como uma pessoa, Jesus Cristo, uma vez que, algumas vezes, a Bíblia se refere a Jesus como a palavra de Deus. Isso acontece principalmente aqui nos escritos do apóstolo João. Em João 1,1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois, em 1 João 1,1 diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E, finalmente, em Apocalipse 19,13 diz: está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. Pensando aí que Apocalipse também é escrito pelo apóstolo João, a gente tem 3 livros aí escritos pelo mesmo apóstolo, pelo mesmo autor, no qual se refere a Jesus como o Verbo de Deus. A palavra aqui que a gente traduz como verbo é a palavra grega logos, que também pode ser traduzida simplesmente como palavra. A gente tem essa tradição de chamar essa palavra logos como verbo, mas algumas outras traduções, elas inclusive traduzem como palavras. Essas referências que eu estou colocando aqui são da Nova Almeida Atualizada, mas se a gente pegar da Nova Versão Internacional, João 1,1 é traduzido dessa maneira: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E a mesma coisa vai valer para esses outros textos de 1 João e de Apocalipse. Então Jesus, ele algumas vezes é chamado de a palavra de Deus. Acrescentando uma coisa aqui ao Grudem, coloquei essa questão: em que sentido Jesus é a palavra de Deus? E uma referência que a gente pode colocar para isso é o Salmo 19, que diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Quer dizer, esse trecho do Salmo 19 está falando a respeito daquilo que muitas vezes a gente chama de revelação geral. É uma revelação não escrita, uma revelação que não é feita através de palavras faladas ou de palavras escritas. E, no entanto, é uma revelação de Deus. Está falando que a própria criação, ela revela algo a respeito de Deus, embora não existam palavras e deles não se ouça nenhum som, mas não deixa de ser uma forma de comunicação da parte de Deus. Agora aqui em Hebreus 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E o verso seguinte, Hebreus 1:3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E aqui em Marcos 1:38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, voltando à pergunta, em que sentido Jesus é a palavra de Deus, a gente pode dizer o seguinte: Jesus anunciou a palavra de Deus, isso é falado aqui em Marcos 1:38, muito como qualquer profeta. E Jesus também era um profeta. Ele era um profeta, sacerdote e rei. Ele era mais do que um profeta, mas ele não era menos do que um profeta. E nesse sentido, Jesus estava proclamando a palavra de Deus. É até interessante a ênfase aqui de Marcos, Jesus dizendo que ele veio para isso, para pregar, para proclamar a palavra de Deus. Mas a gente pode dizer também o seguinte, que Jesus anunciava a Deus, ele comunicava algo a respeito de Deus, mesmo quando ele não estava falando nada. Assim como a criação fala algo a respeito de Deus,
Jesus também ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, nesse sentido também, ele é uma palavra de Deus, uma palavra não falada, vamos colocar assim, mas ele também nos fala algo a respeito de Deus. Acho que essas são referências que a gente pode utilizar para tentar entender aí por que João se refere a Jesus como o verbo de Deus, ou como o Logos. Mas outra maneira da gente pensar na palavra de Deus é pensar na palavra de Deus como o discurso de Deus. E a gente vê isso, em primeiro lugar, nos decretos de Deus. Deus, algumas vezes, ele fala conosco na forma de decretos. Colocando aqui uma referência que eu também acho boa para complementar o que o Gruden está falando, para ajudar a gente a entender melhor, o Catecismo Batista ele pergunta o seguinte: o que são os decretos de Deus? E a resposta é que os decretos de Deus são o seu eterno propósito, conforme o conselho da sua vontade, segundo os quais, para sua própria glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Isso daí são os decretos de Deus. E a pergunta seguinte é a seguinte: como Deus executa seus decretos? E a resposta é que Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Então, se a gente perguntar o que são os decretos de Deus, a gente pode dizer que os decretos de Deus são executados por ele nas suas obras da criação e da providência. E aí a gente vê a palavra de Deus associada com os seus decretos. Logo no início da Bíblia, em Gênesis 1:3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus cria através da sua palavra. Isso também aparece no Salmo 33, no verso 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. E também em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nesses versos aí a gente está vendo a palavra de Deus associada com o seu decreto da criação. E aqui em Hebreus 1, 3 e 4, pegando um pouco do que a gente já estava falando a respeito de Jesus, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E segue aqui o texto, mas o que eu quero destacar é o seguinte: sustentando as coisas. Isso aqui se refere à providência de Deus, à maneira como Deus sustenta todas as coisas. Então, a palavra de Deus associada não só com o seu decreto da criação, mas também com o seu decreto da providência. Além da palavra de Deus associada com os decretos, a gente também tem a palavra de Deus como um discurso pessoal. Algumas vezes Deus se comunica com pessoas falando diretamente a elas. A gente vê isso aqui em Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente tem aí Deus se comunicando com o homem, estabelecendo o pacto de obras. E no capítulo seguinte, Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizesse isso, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o texto chamado de proto-evangelho, né, em que Deus ele anuncia que vai enviar o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas, nesse caso aqui, o que eu quero destacar é que Deus está se comunicando através de palavras num discurso pessoal, no caso aqui falando para a serpente, mais uma mensagem que também atinge a nós, seres humanos. E em Mateus 3, 16 e 17, a gente vê o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui, no caso, a palavra de Deus com um discurso pessoal se dirigindo a Jesus. Então, eles têm pelo menos esses 3 exemplos aí: Deus se comunicando com o homem, Deus se comunicando com o anjo caído, a serpente, mas Deus também se comunicando com o seu próprio filho, as palavras dele como discurso pessoal. Então, em terceiro lugar, a gente tem as palavras de Deus como discurso através de lábios humanos.
Até então a gente viu Deus falando diretamente, as palavras saindo diretamente de Deus, mas a gente também tem o discurso de Deus, as palavras de Deus, através dos lábios humanos. Deus frequentemente fala nas Escrituras através de profetas. Aqui em Deuteronômio 18, 17 e 19 diz o seguinte: Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, semelhante a Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Esse texto aqui ele aponta de uma maneira mais significativa para Jesus. Jesus é o profeta que Deus suscitou, mas também a gente pode pensar nesse texto se aplicando para todos os profetas que aparecem, especialmente no Antigo Testamento, quer dizer, como agentes de Deus, que Deus está utilizando para comunicar suas palavras. A gente vê isso confirmado aqui em Jeremias 1, nos versos 7 a 9, diz o seguinte: Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quer dizer, Deus está colocando as suas palavras na boca de Jeremias. E o que é falado a respeito do profeta Jeremias pode ser falado a respeito de todos os profetas, na verdade. A fórmula que a gente vê recorrente nos profetas é justamente essa. Os profetas dizendo, diz o Senhor. Quer dizer, são palavras de Deus através das bocas dos profetas. E, finalmente, a gente tem a palavra de Deus em forma escrita, quer dizer, a Bíblia. Várias vezes a palavra de Deus é colocada de forma escrita. Começando em Êxodo 31, a gente vê o seguinte: Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo próprio Deus. Aqui a gente tem um registro de que o próprio Deus escreveu as suas palavras em tábuas de pedra. Mas também aqui em Deuteronômio 31, 9. Essa lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. No caso aqui, uma lei escrita não pelo dedo de Deus, mas escrita por Moisés, e, na verdade, a própria palavra de Deus, através de Moisés, que em vez dele estar falando, no caso ele está escrevendo. Ou então aqui em Isaías 38. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve num livro para que fique registrado para os dias vindouros para sempre, perpetuamente. Quer dizer, Deus não só transmite as suas palavras ao profeta Isaías, mas que também Deus ordena que Isaías escreva essas palavras para que elas possam estar perpetuamente acessíveis para os dias vindouros. E o que se fala a respeito de Isaías, a gente pode falar a respeito de outros profetas também. Aqui eu quis colocar uma referência da Confissão de Londres de 1689, o capítulo 1 sobre as Sagradas Escrituras, o parágrafo 1 diz o seguinte, essa parte aqui que eu estou querendo destacar: E posteriormente, para melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da Igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito. Tá falando a respeito da palavra de Deus, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar sua vontade ao seu povo agora cessaram. Uma referência aqui em Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Também aqui em 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, tanto num texto aqui como no outro, tanto o texto de Romanos como 2 Pedro, a gente tem essa verdade sendo afirmada, de que as palavras que foram dadas aos profetas, elas foram colocadas por escrito. E pelo fato de que elas foram colocadas por escrito, elas chegaram até essa geração.
até a geração dos apóstolos. E a gente pode extrapolar e dizer, chegaram até nós também, justamente porque foram escritos. Então, por que a gente precisa da palavra de Deus por escrito? Porque não bastaria uma tradição oral? Primeiro, por uma questão de preservação. Quem já brincou de telefone sem fio, deve saber disso. A graça da brincadeira é justamente que conforme a gente vai passando adiante a mensagem, ela vai se perdendo. Quando a gente brinca de telefone sem fio, isso é até engraçado. Mas se a gente tem uma mensagem que realmente é importante e que a gente quer preservar, então a gente precisa que essa mensagem seja colocada por escrito. Também para propagação. O fato de a palavra ser colocada por escrito faz com que seja mais fácil que ela seja propagada. E finalmente a acessibilidade. Se a gente tivesse simplesmente uma tradição por escrito, a gente dependeria de um número pequeno de pessoas que detêm essa tradição, estaria dando uma autoridade exagerada para essas pessoas, mas quando a palavra está por escrito, a gente tem uma grande facilidade para que ela seja acessível para todos. Qual é o nosso foco de estudo, então? O nosso foco de estudo é na palavra escrita de Deus. Apesar que a gente pode falar da palavra de Deus como uma pessoa, a gente pode falar da palavra de Deus como um discurso, o nosso enfoque, quando a gente está estudando teologia sistemática, é na palavra escrita de Deus, quer dizer, na Bíblia. Aqui uma referência para a gente disso é o Salmo 1 e 2, quando diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, é isso que a gente quer fazer, é meditar a respeito da palavra de Deus. E, mais uma vez, o capítulo 1 da Confissão de 1679, que eu quero destacar agora é o seguinte, é que aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora cessaram. A gente tem a referência disso em Hebreus 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quer dizer, a ideia aqui nesse texto de que Jesus é a palavra final de Deus, de que não existem novas revelações que Deus quer dar. Ele revelou de muitas maneiras até ao Filho, que é a expressão exata do seu ser. O que mais Deus pode dizer, além daquilo que ele já nos disse através do seu Filho? Também João 20, 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João ele até faz uma hipérbole depois desse texto. Ele fala que se fosse falar sobre tudo que Jesus fez, provavelmente não iam caber no mundo os livros que seriam escritos. E o que o João está falando aqui é o seguinte: ele não está se propondo aqui a escrever a respeito de tudo que Jesus fez e saciar a nossa curiosidade a respeito de todas essas coisas, senão que o objetivo de João é bem específico, é registrar essas coisas para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo, a gente tenha vida no nome de Jesus. Então, quer dizer, a gente não precisa de outras revelações. Aquilo que precisava ser revelado já foi revelado suficientemente para a nossa salvação. Talvez não para saciar curiosidades que a gente possa ter, mas com certeza suficiente para a nossa salvação. E, de novo, em 1 Coríntios 14, 36 a 38, diz o seguinte: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se alguém ignorar, será ignorado. Quer dizer, pessoas que trazem outras supostas revelações, mas que não estão em harmonia com aquilo que Jesus estava passando para os seus apóstolos. E em 1 João 5,13 diz o seguinte: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Mais uma vez, João tem um objetivo específico ao escrever, que não é saciar todas as nossas curiosidades. O objetivo é, nesse caso, 1 João, que os seus leitores saibam que eles têm a vida eterna. 1 João é um livro com um objetivo muito específico. É para as pessoas que têm dúvidas sobre a sua salvação, que possam ter segurança sobre a salvação.
Esse é o objetivo deste livro de 1 João, que está sendo anunciado aqui. Então, a gente não tem todas as nossas curiosidades satisfeitas, mas aquilo que nós precisamos saber, nós sabemos através daquilo que já foi revelado. E depois, em Apocalipse 22, 18 a 19, quase concluindo a Bíblia, que diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Quer dizer, esse livro aqui, a referência direta, é para o livro de Apocalipse, mas a gente pode extrapolar isso para a Bíblia como um todo e dizer que Apocalipse está fechando a Bíblia. Assim como a Bíblia começa em Gênesis com a criação, ela se encerra em Apocalipse com a recriação, que nesse caso aí não existem outras palavras para serem acrescentadas e nem palavras que devam ser retiradas. Outro texto ainda, 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quer dizer, Paulo falando aqui sobre aquilo que já foi escrito até aquela época, no Antigo Testamento, e que foram escritos para nós. Então nós já temos acesso a essa revelação e isso é suficiente para nós. É suficiente para que nós vivamos nossas vidas hoje, nós que estamos vivendo nos fins dos séculos, desde o tempo dos apóstolos. E, finalmente, Hebreus 2, de 2 a 4, que diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e de toda a congregação, e de toda a transgressão, ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, quer dizer, em tudo isso a gente tem essa mensagem de que Deus revelou o que ele tinha que revelar até Jesus Cristo. Não há novas revelações para serem feitas, até porque a gente pode dizer o que mais Deus tem para revelar para nós que ele já não tenha revelado no seu Filho.